Bom, pessoal, entramos na terceira parte da história do vinho brasileiro e a nossa última parte dessa história do vinho e a última parte da nossa disciplina, tá? De história do vinho. Bom, comentamos sobre a vinda dos imigrantes italianos no vídeo anterior, né? E os imigrantes italianos, eles tiveram um grande mérito, que na verdade eles foram levados a isso pelas circunstâncias de dificuldade que eles vieram. Em vez de se estruturar em latifúndios, os imigrantes italianos optaram pelo minifúndio, pela policultura e não pela monocultura, ou seja, pela produção de vários produtos. E com isso eles tiveram como se precaver de dificuldades que um produto ou outro enfrentasse. Trabalho familiar, com isso eles não se tornaram dependentes dos escravos. E aí nem perdiam dinheiro comprando escravos. Então, minifúndio, policultura, trabalho familiar e associações em cooperativas, né? Numa ideia de união entre os imigrantes e não de rivalidade entre eles. Isso fez com que os imigrantes se estruturassem de forma, vamos dizer assim, mais irmanada, e com isso os imigrantes, os italianos, principalmente na nascente produção do vinho na Serra, eles não foram demolidos por uma concorrência entre eles. Muito pelo contrário. Eles conseguiram estruturar o vinho como um produto fundamental da economia gaúcha primeiro e depois da economia brasileira a partir da união entre esses produtores, né? Bom, um fator foi fundamental para que o vinho da Serra ganhasse primeiro uma proeminência estadual, depois uma proeminência nacional. Os italianos chegaram aqui em 1870, nós comentamos no vídeo anterior. Logo depois da chegada dos imigrantes italianos, começou o movimento pela proclamação da República no Brasil. Começou o movimento pela proclamação da República. O governo de Dom Pedro II, um governo muito desgastado já, um governo que tinha se envolvido numa guerra muito ruim pro governo, que foi a Guerra do Paraguai, né? Dom Pedro II, um homem já com uma certa idade e começando a ter alguns problemas de demência. Apesar de ele ser jovem ainda, quando foi proclamada a República em 1889, Dom Pedro II tinha 60 e poucos anos, mas já apresentava alguns sérios problemas de demência. Havia um grande medo da nossa elite quanto à sucessão de Dom Pedro II, né? Um dos principais problemas da sucessão de Dom Pedro II é que a herdeira era a filha mais velha, a princesa Isabel. Isabel não era bem vista pela elite brasileira. Primeiro, por ser mulher. Segundo, porque Isabel era muito ligada aos pobres. Terceiro, porque Isabel era muito ligada ao movimento abolicionista. Aquela ideia de que Isabel era uma princesinha que libertou os negros e que depois não teve nenhum cuidado com os negros não é verdadeira. Isabel era uma apoiadora do movimento abolicionista, né? Ela vinha lutando pela abolição da escravatura há muito tempo. Por que não abolia a escravidão, então? Porque havia o entendimento dentro da família real, dentro da família imperial brasileira, de que quando fosse abolida a escravidão, a elite que sustentava a monarquia iria derrubar a monarquia por se considerar traída, né? Dom Pedro II sabia que os donos de escravos eram apoiadores do regime dele, né? Por isso, Dom Pedro II foi adiando o quanto pôde a abolição da escravatura, fazendo uma série de leis abolicionistas que não aboliam a escravidão. Foi Isabel quem libertou os negros, num gesto simbólico de Dom Pedro II de ter deixado para ela a assinatura, né? Já que ela era uma defensora da questão negreira, né? Da questão da libertação negreira. Por que ela não fez nada para os negros depois? Porque foi proclamada a República. Um ano depois foi proclamada a República. E ela foi expulsa do Brasil junto com o pai dela, junto com a mãe dela, junto com os irmãos. Por isso, né? Quem não fez nada pelos negros não foi a monarquia no final. Foi a República, né? Que foi proclamada, e depois de proclamada a República não houve políticas de inserção ou de ressocialização dos negros dentro de uma sociedade livre. Foi a República quem não construiu mecanismos para os negros, né? Claro que a monarquia não abolia a escravidão, mas o fato é que havia muito problema com a sucessão por causa de Isabel, e também porque Isabel era casada com um francês que a nossa elite que sustentava a monarquia odiava. Ela era casada com Conde D, né? E Conde D não era nada bem visto pela elite brasileira. O que isso tudo tem a ver com o vinho da Serra? Os produtores de vinho da Serra, eles em 10, 15 anos,
eles saíram de uma situação de miséria da Europa e em 15 anos, estes imigrantes italianos começaram a ganhar dinheiro suficiente para mandar os filhos para estudar nos principais centros educacionais do Brasil, né? Em especial São Paulo. Né? Os filhos dos imigrantes começam a ser enviados para estudar em São Paulo, e aí está outro grande mérito dos imigrantes italianos na Serra. Os filhos mais novos, aliás, alguns filhos ficavam para ajudar os pais na plantação, na colheita, na lida do campo. Alguns filhos começaram a ser enviados para estudar, porque os imigrantes italianos perceberam que a saída deles era a educação. 1870, 1880. E nós até hoje não entendemos no Brasil que temos que valorizar a educação. 2020, nós estamos quase 2021, nós continuamos achando no Brasil que educação é gasto e não investimento. Mas, 1870, 1880, os imigrantes italianos começam a mandar seus filhos para estudar nos grandes centros, Porto Alegre e São Paulo. Quando os filhos de imigrantes começam a ir para estudar em São Paulo, surge um grupo de jovens gaúchos letrados. Olhem que figuras interessantes, os jovens gaúchos letrados que estão surgindo. Filhos de imigrantes, Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Assis Brasil, Barros Cassal, um pouco depois, Flores da Cunha. Getúlio era um guri ainda, mas Getúlio estava em São Paulo para acompanhar o irmão mais velho dele que foi estudar lá. Né? Pinheiro Machado, toda essa gurizada estava estudando na Universidade de São Paulo. E neste momento, 1880, estava ocorrendo em São Paulo a fundação, 1870 e 1880, de um partido para defender a proclamação da República, o PRP, Partido Republicano Paulista. Foi criado em São Paulo. E começa um movimento dentro da Universidade de São Paulo de defesa da proclamação da República, de derrubada da monarquia. Estes filhos dos imigrantes estão lá quando isso está acontecendo. Quando eles voltam, terminados os estudos, para o Rio Grande do Sul, eles criam um partido parceiro. Eles criam o PRR, Partido Republicano Rio-Grandense. E criam um jornal para difundir as ideias da República, o jornal A Federação. Então surge dentro do Rio Grande do Sul, por parte dos filhos dos imigrantes, um movimento de defesa da proclamação da República. Bom, o governo de Dom Pedro II vai decaindo e sendo combatido, até que, em 1889, que é dia 15 de novembro, Marechal Deodoro da Fonseca, um monarquista, proclama a República, apoiado por um grupo de monarquistas que trocaram de lado. A República é proclamada em 1889 e começa, então, a haver, por parte do Deodoro da Fonseca e depois por parte do segundo presidente da história do Brasil, Floriano Peixoto, o apoio a grupos estaduais que apoiaram a República. Quem é que tinha apoiado a República? Os filhos dos produtores de vinho da Serra, os filhos dos imigrantes. Eles tinham apoiado a República. Resultado, Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Barros Cassal, Assis Brasil, Pinheiro Machado, esses caras passam a receber o apoio dos presidentes da República para se tornarem mais fortes no Rio Grande do Sul. E os imigrantes, que vieram para cá com uma mão na frente e outra atrás, tomam o poder do Rio Grande do Sul, o poder político. Os filhos dos imigrantes tomam o poder político do Rio Grande do Sul porque apoiaram a República. O Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, passa a ter o apoio dos presidentes da República, só que, é claro, com isso, o centro político do nosso estado, que era a campanha, quer dizer, o Rio Grande do Sul nasceu pela campanha, né? Lógico, quem tinha mais tradição política era a região da campanha. E o político mais importante do gaúcho, na época de Dom Pedro II, era de Bagé, era Gaspar Silveira Martins. O poder sai de Bagé, o poder sai da campanha, o poder sai dos pecuaristas e o poder, com a proclamação da República, no Brasil, o poder passa para os filhos dos imigrantes da Serra. Os imigrantes, em 20 anos, chegam ao poder do Estado. Né? O PRR passa a estar no poder do Estado. Gaspar Silveira Martins, aqui da campanha,
arma seus exércitos para duelar contra os filhos dos imigrantes. E nós temos uma guerra entre irmãos, a gente chama de uma guerra fratricida, nós temos uma tragédia no Rio Grande do Sul, pelo domínio político do nosso Estado, a chamada Revolução Federalista ou Revolta da Degola. Como é que nós vamos chamar os filhos dos imigrantes? Pica-paus. Que lenço os filhos dos imigrantes vão usar no pescoço? Lenço branco. E o pessoal da campanha, da pecuária, como é que nós vamos chamá-los? Maragatos. Que lenço eles vão usar? Lenço vermelho. E nós temos então a guerra dos pica-paus contra os maragatos, que é a Revolução Federalista ou Revolta da Degola, porque como os gaúchos gostavam de matar, primeiro porque foi uma guerra de um estado que não tinha dinheiro para comprar armas de fogo em grande quantidade, então se usavam muito as adagas, as espadas e as adagas, né? E outra porque muitos imigrantes, muitos uruguaios passaram a ser recrutados para participar dessa guerra dos dois lados, ou apoiando os pica-paus ou apoiando os maragatos. E muitos desses uruguaios que foram convocados, foram pagos para vir aqui lutar, eram esquiladores de ovelha, né? Com isso, eles tinham a destreza da esquila, né? E eles usavam a destreza da esquila para cortar pescoços. Foi uma revolução marcada pelos casos violentíssimos de degolamento, né? E tem histórias e histórias de degolamento aí. Fato é que quem vence a Revolução Federalista ou Revolta da Degola são os pica-paus. O lenço branco vence. Os maragatos da serra, aqui da campanha, perdem. Os maragatos perdem, os pica-paus vencem. Resultado disso, os imigrantes passam a ter, no poder do Rio Grande do Sul, seus filhos. E a partir de então, nós passamos a ter uma política de apoio à viticultura gaúcha. Então, o crescimento da viticultura gaúcha passa pela tomada do poder no Rio Grande do Sul, pelos pica-paus, pelo lenço branco, pelos filhos dos imigrantes. Primeiro por Júlio de Castilhos, que vai morrer muito jovem, e depois por Borges de Medeiros, que vai vencer durante décadas eleições aí um tanto quanto fraudulentas. Tanto que as fraudes de Borges de Medeiros vão acabar gerando uma terceira Revolução Gaúcha. Nós tivemos a Farroupilha, depois a Federalista e depois a Revolução de 1923. Que aí nós não vamos chamar o pessoal dos imigrantes de pica-paus, nós vamos chamá-los de chimangos em 1923. Eles vão usar o lenço branco de novo. E aí nós vamos chamar o outro pessoal aqui mais da campanha de maragatos mais uma vez. Na Revolução de 23, que não é tão violenta quanto a Federalista, é violenta, mas não é tanto, nós vamos ter, ao final dela, a assinatura de um tratado, né? Tratado de Paz de Pedras Altas, onde o Borges de Medeiros é proibido de se reeleger mais vezes, né? Já está se reelegendo não sei quantas vezes, né? É proibido, mas se dá mais um governo para ele. Aí o Borges de Medeiros, quando termina o mandato, vê a pacificação do Estado com o próximo governador. Depois de Borges de Medeiros, quem se tornou governador do Rio Grande do Sul foi Getúlio Vargas, que era descendente de imigrantes, era de São Borja, norte do Estado, mas o Getúlio tinha uma capacidade extraordinária de negociação. E graças à sua capacidade de negociação, Getúlio vai unir pica-paus, chimangos e maragatos em apoio a ele. E logo depois, ele vai inclusive fazer uma revolução e tomar o poder do Brasil, apeando do poder os cafeicultores com o apoio do lenço branco e do lenço vermelho. Getúlio era Getúlio, para bem ou para mal. Mas o fato é que a viticultura gaúcha, ela, a partir da Revolução Federalista, ela passa a estar no poder. E nós passamos a ter, então, uma política governamental de incentivo ao vinho da serra, né? É claro que, em compensação, nós passamos a ter um histórico esquecimento das atividades produtivas do sul do estado. E a nossa campanha passa a viver um violento processo de esquecimento que gera frutos até hoje, quando nós percebemos que a região mais pobre do nosso estado é a região da campanha. Bom, o que mais que eu vou destacar para vocês? Vou destacar para vocês que isso está tudo no nosso material que eu deixo para vocês sempre. Em 1912, começa a criação das cooperativas gaúchas de vinho, né? É criada em 1912 a Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul. Como eu disse para vocês, foi fundamental para o sucesso do vinho da serra a associação dos viticultores e a formação de cooperativas. Em vez de haver uma rivalidade, houve, ao contrário, a união entre esses produtores de vinho com o apoio governamental do Estado. Bom, 1929, José de Moraes Velhinho
juntou um grupo de amigos e fundou a Sociedade Vinícola Rio-Grandense. Essa sociedade foi o berço da vinícola Granja União, né, que existe até hoje. A ideia do José de Moraes Velhinho foi cultivar diversas cepas vitivinícolas da Europa, né? E com isso começa a desconstrução do vinho do Porto como o vinho mais vendido e mais consumido no Brasil. A Granja União é fundamental para estabelecer o que nós temos hoje no Brasil. O Brasil como um grande celeiro dedicado às mais variadas cepas, né? A própria Granja União produz hoje, Taná, Merlot, Carmener, Cabernet, né? Os vinhos brancos, Riesling, a Granja União produz todos eles. Inclusive, a Granja União, para mim, hoje, ela tem um fator que eu admiro muito, eu particularmente admiro muito, que é o fato de se pensar num vinho voltado para as camadas populares, um vinho de qualidade voltado para camadas populares. Eu acho sensacional vinícolas que produzem vinhos a menos de R$30, o que permite que consumidores diários de vinho possam consumir vinhos finos diariamente e vinhos de qualidade, né? Então, são duas vinícolas que eu respeito muito no nosso estado, é a vinícola Granja União e, claro, nós temos que destacar a vinícola Garibaldi, né? Com esse esforço que ela tem de ter uma linha com qualidade voltada para consumidores mais pobres, né? Vocês sabem que eu tenho uma guerra contra essa mania de vinícola brasileira vender vinhas R$150, R$100, R$200 e fazer propaganda só a partir desses vinhos, né? Vinhos que impossibilitam o consumo de trabalhadores, vamos dizer assim, mais comuns, né? Então, minha referência, eu fico muito feliz de citar a vinícola Granja União, né, como fundamental para o vinho gaúcho e para a democratização do vinho fino brasileiro. Em 1931, 16 famílias de produtores de uva do município de Bento Gonçalves reuniram-se e criaram a Cooperativa Vinícola Aurora, em 1931. Um ano mais tarde, essa Vinícola Aurora já contabilizava a produção coletiva de 317 mil quilos de uva e fixava as bases de um dos empreendimentos maiores e mais qualificados tecnologicamente da história do vinho no Rio Grande do Sul e no Brasil. O governo de Getúlio foi muito bom para os produtores de vinho. Getúlio, filho de imigrantes, vai dar todo o apoio para os produtores de vinho, e em especial Getúlio vai dar toda a estrutura para que se pudesse aumentar a quantidade e a qualidade das cooperativas produtoras de vinho do Rio Grande do Sul. Ainda temos que destacar que nesse processo de consolidação do vinho no século XX, do vinho da Serra, temos que destacar o trabalho do enólogo Celeste Globato, que escreveu o Manual do Vitivinicultor Brasileiro. Esse manual viralizou entre os produtores da Serra Gaúcha e foi fundamental para que esse vinho ganhasse ainda mais qualidade, né? Temos que destacar ainda que na década de 1950, graças principalmente à produção da Granja União e à sua oferta de diferentes cepas de vinho, o brasileiro passou a se acostumar a pedir o vinho pela varietal, que mais agradava o seu paladar. De novo, temos que destacar a Granja União com um esforço que eu acho glorioso de vinhos para as camadas, para a classe média, né? Vinho produzido para a classe média, vinho a menos de R$30. Bom, ainda temos que destacar um vinho que hoje nós olhamos de forma negativa e que tem um papel fundamental na história do vinho brasileiro, o sangue de boi, né? Produzido pela Vinícola Aurora, o sangue de boi foi fundamental por popularizar o consumo de vinho entre os mais pobres, né? Nós sempre, e vocês vão perceber ao longo da minha disciplina, eu bato muito nessa mania que nós temos de que vinhos de menos de R$30, R$40 são vinhos ruins, né? De que vinhos de mesa são vinhos ruins. Eu sempre faço o mesmo comentário. Vou puxar a sardinha de uma vinícola que eu gosto bastante e que, apesar de não plantar a uva, de não ter parreirais, para mim produz um dos melhores vinhos, comprando vinho da Serra, né? Um dos melhores vinhos de mesa que eu particularmente adoro,
querem ver qualidade de vinho, tomem o vinho Bordeaux do João Bento ali. Né? Tomem o vinho Bordeaux do João Bento. Vamos dizer que aquele vinho não é de extrema qualidade, um vinho barato e um vinho acessível a todos. Né? Não precisamos ficar só com os vinhos de mesa. Eu volto a pedir a vocês, provem os vinhos finos da Grande União. Provem os vinhos finos bom, vamos lá da Salton. Provem os vinhos daquela linha clássica da Salton. Às vezes, mas isso aí é vinho de entrada, sim, mas nem todos têm dinheiro para comprar vinhos mais caros e nem todos querem tomar vinhos mais caros. A minha luta é para que a gente aprenda a respeitar o paladar popular no consumo do vinho. Né? Que nós paremos de olhar com desprezo pessoas que consomem vinho diariamente e pessoas que não têm dinheiro para pagar 70, 80, 90 reais por uma garrafa de vinho. Né? Volto a dizer, nós temos que acabar com preconceito sobre vinhos de menos de 30, 40 reais. Nós temos que reverenciar atitudes como a Salton Classic ou como os vinhos da Grande União. Né? Vamos adiante. Graças a Sangue de Boi, inclusive, se desafia o consumo brasileiro das camadas mais pobres de cachaça e de cerveja. Foi graças ao Sangue de Boi que o vinho chegou a essas camadas populares também. Né? O vinho de mesa e o sangue de boi. Na década de 70 nós temos a Grande Revolução. Na década de 70 nós temos a Grande Revolução. Por fatores econômicos e por fatores tecnológicos. A tecnologia entra com peso na produção do vinho da Serra, na produção do vinho gaúcho, e com isso, a partir dos anos 70, o final dos anos 70, início dos anos 80, nós passamos a ter o uso de tecnologia em maior quantidade na nossa produção do vinho, e além disso, a partir da crise do petróleo, é uma questão econômica, em 73 tem uma crise mundial da economia por causa da crise do petróleo, produtos que eram enviados para o Brasil, né, passam a não ver mais no Brasil um mercado interessante. Diminui as importações, do vinho estrangeiro e abre-se um mercado para que os entendidos do vinho brasileiro passassem a consumir uma maior quantidade do vinho fino produzido no Rio Grande do Sul. Começa a construção da fama do vinho da Serra como um vinho de qualidade com condições de competir com esse vinho que vinha de fora. Termina a ditadura militar, 85 termina a ditadura militar, nos livramos dos militares e caímos nas mãos, primeiro de Sarney, né? Mas depois de Sarney, de Fernando Collor de Mello. Com Collor nós temos o neoliberalismo e a nova abertura do Brasil ao capital estrangeiro, né? O que não foi ruim. Collor é o presidente do neoliberalismo, né? Ele retira a retirada das restrições às multinacionais e com isso, em vez do nosso vinho ser derrotado pela entrada do capital estrangeiro, do vinho estrangeiro, o que nós vemos na prática é a associação dos viticultores da Serra com grandes empresas e grandes players, grandes investidores estrangeiros. A Serra se internacionaliza, o vinho da Serra se internacionaliza com o neoliberalismo. E o que era uma atividade de sobrevivência familiar se torna um lucrativo negócio. O vinho gaúcho passa a ser um investimento internacional com o neoliberalismo. Não tardou muito e a enologia chega ao ensino superior e nós passamos a ter, a partir dos anos 80 e 90, a questão dos cursos superiores de enologia, os cursos técnicos de enologia, que passam a formar especialistas no Brasil, facilitando o processo de qualificação da produção do vinho brasileiro, em especial do vinho gaúcho, porque nós não precisávamos mais gastar fortunas para trazer enólogos e agrônomos do exterior. Também temos que destacar que a partir dos anos 80, 90, a viticultura se espalha pelo Brasil, chegando ao Vale do Rio São Francisco, chegando ao interior de São Paulo, chegando ao centro-oeste e chegando à nossa campanha gaúcha, além do oeste catarinense.
Junto a isso, nós passamos a ter o surgimento de confrarias e encontros de enófilos. Começam a surgir revistas de vinho também. E o vinho se torna algo muito profissional. Isso no final dos anos 80. Resultado do final dos anos 80 até os dias de hoje, 2020, em 40 anos, o vinho tem uma revolução tecnológica e mercadológica no Rio Grande do Sul e no Brasil. Continuamos tendo alguns problemas sérios. Né? Continuamos tendo alguns problemas sérios. Um dos problemas sérios que nós temos, os impostos. É muito caro produzir no Brasil, porque nós temos um governo que tem uma carga tributária abusiva, não transforma esses impostos em benefícios para nós e não corta seus gastos. Em vez de cortar seus gastos, aumenta os impostos. E isso, por mais tanto a velha política quanto a nova política fazem. Né? Apesar de todas as promessas, por exemplo, do nosso governador de estado atual, de que faria um governo inovador e de que era só ter boa vontade que se conseguiria transformar a forma de produção e a forma de relação do Estado gaúcho com a sociedade, o nosso governador de estado não fez grandes atitudes, muito pelo contrário, né, para beneficiar a produção gaúcha com impostos menores. Então, os impostos continuam sendo um sério problema para a produção do vinho. Outro problema sério que nós temos, a produção do vinho, continua sendo eu não sei como é que existe preconceito ainda contra o vinho brasileiro, mas eu sei que existe esse preconceito, eu vejo na internet, quando eu vejo comentários sobre os vinhos brasileiros, me chama a atenção como tem pessoas que comentam, esse vinho é tão bom quanto os vinhos estrangeiros, ou esse vinho não deixa em nada a desejar para os vinhos chilenos e argentinos, como se nós ainda tivéssemos com o complexo de vira-lata de termos que provar que o nosso vinho tem qualidade. Né? Infelizmente, nós continuamos ainda sofrendo muito preconceito, inclusive do mercado interno. Né? Esse, para mim, é um segundo grande problema. O terceiro grande problema, é claro, e esse talvez seja o maior problema que impede a consolidação do vinho gaúcho e brasileiro, é a questão da importação do vinho. Nós continuamos sendo muito importadores. E aí é claro que eu coloco um problema que a viticultura brasileira vai ter que, em algum momento, se ela quiser crescer ainda mais, ela vai ter que enfrentar, que são esses clubes de vinho, né, baseados em importação. Nós temos hoje no Brasil, por exemplo, dois grandes clubes de vinho, a Evino e a Wine, né, que são baseados basicamente na importação de vinhos. Existem vinhos brasileiros para vender ali? Existem, são raríssimos e caríssimos. Né? E eu não sei se isso seria possível ou não, deixo para uma análise de vocês. Né? Se seria possível, acredito que tem dificuldade para isso, não. Eu não sou um gênio tão grandioso assim para só eu ter pensado nisso. Então, acho que existem problemas que impedem isso. Mas por que nós não temos aquele modelo dessas importadoras de vinho associado a vinhos brasileiros, em especial a vinhos gaúchos? Por que nós não temos um clube de vinho nos moldes da Wine? Eu cito a Wine porque eu por exemplo, graças à Tabata, graças à indicação da Tabata que me mostrou essa maravilha, eu sou um dos que sigo a Wine. Né? E tu paga ali 60, 70 reais e recebe 2 vinhos por mês, mais uma revista de vinho, mais descontos dos outros vinhos. Né? Existe uma outra promoção para vinhos de entrada que tu paga 105 reais e recebe 4 garrafas de vinho. Né? Do mundo inteiro, argentinos, uruguaios, chilenos, estadunidenses, franceses. Quer dizer, eu não sei o que impede que nós tivéssemos isso. E aí, conforme tu vai comprando, por exemplo, nessa Wine, tu vai recebendo pontos. Né? E cada vez maiores descontos. Eu não sei, eu não conheço pelo menos nenhum vinho, nenhuma iniciativa neste sentido. Se vocês conhecerem, peço que vocês me informem, tá? Porque eu gostaria muito de saber sobre isso. Mas o fato é que, apesar da nossa produção do vinho estar crescendo e estar se difundindo pelo Brasil, né, o nosso vinho ainda não é considerado, o Brasil ainda não é considerado um dos grandes referenciais mundiais, nem na produção e nem no consumo de vinho. Ou seja, a nossa história do vinho brasileiro está recém em construção. Nós estamos construindo a nossa história do vinho. Eu estou com 29 minutos e 45, eu dei uma apressada nessa última parte,
Com esse vídeo, eu estou fechando a nossa disciplina nessa tentativa de oferecer a disciplina de História do Vinho online, nesse horror que está sendo essa pandemia, e de forma, a gente usa essa palavra, eu não conhecia, de forma assíncrona, ou seja, eu não fiz encontros presenciais para que vocês pudessem assistir isso gravado no momento que quisessem, e disponibilizei no YouTube, que para mim é a maior plataforma de vídeos que existe. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que tenha sido produtivo para vocês. Nós gravamos cerca de 12 vídeos, entre 35 minutos e 50 minutos, 1 hora, né? Coloquei material à disposição de vocês para cada um desses vídeos, coloquei imagens relacionadas a cada um dos vídeos e busquei fazer uma tarefa para a maioria desses vídeos que fizessem vocês refletir sobre o vídeo. Quando alguns de vocês me disseram que gostariam que a disciplina fosse oferecida, mesmo que à distância, eu comentei uma vez, eu acho que foi com a colega Margarete, eu comentei uma vez que eu iria recompensar o esforço de vocês de assistir vídeos em casa, o que eu sei que não é fácil e não é tão prazeroso quanto uma aula presencial. Eu iria premiar o esforço de vocês, fazendo com que a nossa disciplina de História do Vinho fosse dada com o máximo de qualidade que eu possuía. Tá? Eu espero ter feito isso. Nós estamos fechando nossa disciplina neste momento. Eu quero agradecer todo o esforço de vocês e todos os amigos que eu conquistei mesmo à distância. Que a gente vença a pandemia e quando vencermos a pandemia que a gente possa se encontrar para tomar um bom vinho. Né? Aliás, para que a gente possa se encontrar para fazer uma carne bem gorda, que é como eu gosto, né? Com umas quantas garrafas de vinho de várias cepas, porque eu gosto de provar todas. Tá? Um imenso abraço a todos que participaram desse projeto da APNP de História do Vinho. Valeu, pessoal!